Olá, muito boa noite. É sexta-feira, chegou a sexta-feira, 23 de outubro. Veja agora os destaques do segunda edição. A vida imitando a sétima arte. Golpistas se inspiraram no cinema para tirar dinheiro das vítimas e ostentar vida de luxo. E por falar em cinema, saudade de um filminho na telona? Veja como foi a abertura de 2 redes hoje em Porto Alegre. E na Libertadores, o Grêmio vai ao Paraguai e o Inter pega o poderoso Boca Juniors pelas 8ª de final. Seja bem-vindo, SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente começa a segunda edição falando sobre cinema. Você aí de casa, lembra do filme Prenda-me se for capaz, um sucesso de bilheteria em 2003, estrelado pelo Leonardo DiCaprio? Pois é, olha só. Esse filme conta a história real de um americano que se passava por médico, advogado e até copiloto de avião. Mas, na verdade, era um grande vigarista que aplicava golpes milionários. O que isso tem a ver com a gente? Quer saber? A Gabi Lerina, que está em casa, vai nos responder, até porque teve um casal preso hoje, né, Gabi, que estava se inspirando aí na ficção. Na verdade, não é tanto ficção, porque é baseado numa história real. Boa noite. Oi, Lu. Dá pra dizer que é quase uma ficção que agora virou vida real, né? Imitando a realidade. Vejam só, esse casal foi preso lá em Xangri-Lá hoje durante uma operação da polícia. Esse casal estava dentro de uma casa luxuosa e com eles a polícia apreendeu computadores, cartões de banco, documentos, 2 veículos. A gente está vendo imagens do que foi apreendido, veículos de luxo. Entre eles uma caminhonete e um Mustang. Esse Mustang aí avaliado em cerca de R$150 mil. E com placa do Paraguai. E aí, o que significa isso? Segundo os policiais, esses falsários são suspeitos de falsificarem documentos para adquirirem veículos lá no Paraguai, trazer aqui para Rio Grande do Sul e depois vender para suas vítimas / clientes de vários estados aqui do país. Mas não é só isso não, viu, Lu? Tem um cardápio aí de golpes que eles são suspeitos de terem cometido. Um deles, e o principal, eles criaram ainda agora na pandemia um site, um e-commerce, uma loja online chamada Central dos Tapetes. Olha só como é que funcionava Central dos Tapetes. Quem vai nos contar como é que funcionava esse golpe? O delegado Mário Souza. Eles tinham uma plataforma de e-commerce, o comércio pela internet. E as pessoas compravam as mercadorias e as mercadorias nunca chegavam. 1.000 pessoas foram vítimas desse golpe. Que coisa, pessoas. Né? Pensa solo. Pois é, esse casal que é natural do Paraná, de acordo com as investigações, tem, olha, uma vasta ficha criminal. E a maioria dos golpes é estelionato. Inclusive, o homem é suspeito de ter furtado o celular de um pedreiro que foi vítima dos falsários. Mas não é só isso não, viu? O homem também está sendo investigado por ter talvez agido como médico. Isso mesmo, Deus. Atuado como médico. Que nem no só filme, que né? Igualzinho do filme, igual. Só que não é o Leonardo DiCaprio, né, minha gente? E aí, é o seguinte, ele não tem informação concluída para isso e a polícia também está investigando se ele teria feito um ou até mais de algum atendimento. Olha só. Que perigo, né? Que perigo. Tem que Apresentava-se como um médico. Na realidade, ele era um falso médico. Ele chegou até a se matricular numa faculdade de medicina no Paraguai, mas segundo as investigações não concluiu. Além disso, ele e a sua mulher, que era o casal, né, aplicavam outros golpes, como alugar casas, furtar o mobiliário da casa e assim por diante. Pensa só, Lu, pensa assim, ó, pensa num golpe, Lu, pois é, sim, só vai anotando, sim, mais ou menos isso, tá, de acordo com o que a polícia está investigando. Pois é, como disse então, a gente reforça, né, o delegado Mário Souza trouxe aí mais de 1.000 pessoas no Brasil que caíram nesse golpe, né, eles teriam aí conseguido cerca de R$1 milhão só aplicando golpes. Vou te contar, né, Lu, haja criatividade desse povo, né, pelo amor de Deus. Haja criatividade pro mal, né, Gabi? Obrigada pelas informações, boa noite para você, bom fim de semana. Beijo. E a gente segue aí na área policial porque a polícia retomou hoje um condomínio popular
que tinha sido invadido por traficantes. O empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida fica na Vila Augusta, em Viamão. A polícia descobriu que 4 facções tinham feito um acordo para transformar ali o condomínio num ponto de venda de drogas e de armas. Praticamente lotearam o condomínio entre eles. Os moradores de pelo menos 40 imóveis populares foram expulsos e aí os apartamentos ocupados por traficantes viraram uns bunkers. Na operação de hoje, 15 pessoas foram presas e 3 menores de idade apreendidos. Um dos presos é uma candidata a vereadora em Viamão, sim. Ela é mãe de um criminoso que já está preso e aí a candidatura seria uma tentativa da facção, para ganhar poder político, a aproximação do crime com a política. Agora, a polícia, o Ministério Público, a Caixa Econômica Federal vão trabalhar para devolver os apartamentos, aos verdadeiros donos. Claro, se eles quiserem retornar a morar no local, a gente sabe que tem medo, Muitos, inclusive, sequer denunciaram, esse problema, essa expulsão, ou seja, foram ameaçados para saírem dos seus imóveis. E olha só, presta atenção. 2 metros quadrados. Você sabe o que é isso? 2 metros quadrados, um quadradinho. Era o tamanho do cômodo em que a médica de Erechim foi mantida refém lá no Paraná. O sequestro foi planejado por 2 anos. Um trabalhador acima de qualquer suspeita se dedicou a planejar o sequestro da filha do prefeito da cidade onde morava, no Paraná. O rapto aconteceu na última sexta-feira em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. O primeiro contato dos sequestradores com a família de Tamires foi na sexta, horas após ela desaparecer. Sem apresentar provas de vida, exigiram R$2 milhões em até 7 dias. A possibilidade dele conduzir ali a negociação até um pagamento de resgate, pegar esse dinheiro e depois tirar a vida dela, para nós era muito grande. Na quarta-feira, um dos carros usados pelo sequestrador foi visto e perseguido por viaturas discretas em Cantagalo. Preso, o homem não indicou o local do cativeiro. Com o mentor detido, os policiais passaram a procurar pelo cativeiro. Acharam esta casa azul com sinais de abandono, cerca de 40 quilômetros de Laranjeiras do Sul, onde o pai é prefeito. Quando entraram, ouviram os pedidos de socorro de Tamires. A médica estava em um cômodo de 2 metros quadrados quando foi resgatada sem ferimentos. Agora preste atenção no recado da Solução Financeira. Boa noite, aqui é o Rafael da Solução Financeira e presta atenção nesse recadinho muito importante para você que quer economizar. Já pensou que pode estar pagando muito caro pelo teu veículo? Já pensou em economizar 70% dessa dívida? A Solução Financeira pode te ajudar e fazer isso por você. Para isso, mande uma mensagem agora mesmo, não perca teu tempo. O número é 51 98324 7663. Vai ter uma análise de graça do teu caso. Você vai saber na hora o tanto que dá para economizar. Imaginou ficar economizando 70% ainda com o carro na garagem? A Solução Financeira já tem milhares de casos resolvidos e você pode ser um desses. Venha fazer parte desse time. Manda agora mesmo uma mensagem com a foto do carnê, daquela parcelinha que está te incomodando, sabe? Que você não tem o dinheiro para pagar, aquela parcela que já está vencida. O número é o 51 98324 7663. Já são milhares de casos resolvidos e você pode ser um desses. Somos a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. Vem para o Azul da Solução. Muito obrigado, boa noite. E ainda hoje, vai um cineminha no feed? Hoje já teve gente matando a saudade, viu? De assistir a um filme na telona. E ainda, atenção para o coronavírus. O estado volta a ter regiões com bandeira vermelha, risco alto de contágio. Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com a segunda edição para todo o nosso estado e, pessoal, a gente tem uma novidade importante para contar agora. Importante mesmo, porque vai oferecer cuidado para toda a vida. O CCG Saúde acaba de lançar o Hospital Humaniza, um moderno e integrado complexo de saúde, previsto para inaugurar sua primeira fase ainda em 2020. Projetado para ser uma das principais referências no estado, essa estrutura vai contemplar atendimento de emergência,
emergência, cirurgias, internações, consultas e exames em diversas especialidades, como cardiologia e oncologia. Serão consultórios, leitos, salas cirúrgicas e equipamentos modernos em um prédio de 10 andares em Porto Alegre, na rua Ramiro Barcelos, 621. Mais uma grande entrega do CCG, que há 30 anos vem cuidando da nossa saúde e criando soluções que fazem a diferença. Hospital Humaniza do CCG Saúde. Cuidado para toda a vida. Você pode acessar o plano de governo, prestação de contas e dados pessoais de todos os candidatos ao pleito municipal. O sistema Divulga Candicontas do Tribunal Superior Eleitoral mostra informações sobre os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador de todos os municípios brasileiros. No portal do TSE, escolha a região, unidade da federação e o município. Cada candidato tem uma página própria com o nome completo, partido e dados pessoais. Ali está disponível o plano de governo, os valores previstos com a candidatura e a prestação de contas com a arrecadação e gastos da campanha. E foi divulgada hoje uma nova pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de Porto Alegre. De olho na tela. Manuela Dávila, do PCdoB, aparece com quase 25% das intenções de voto, com mais de 10 pontos à frente do segundo colocado. O ex-prefeito José Fortunati, do PTB, tem 14% da preferência. Em terceiro aparece o ex-vice-prefeito Sebastião Melo, do MDB, com 10% dos votos. Tecnicamente empatado com o atual prefeito Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. Na sequência estão Juliana Brizola, do PDT, com quase 5%, e Fernanda Melchiona, do PSOL, com 2%. João Derli, do Republicanos, Gustavo Paim, do PP, e Walter Nagelstein, do PSD, têm menos de 2% das intenções de voto. Júlio Flores, do PSTU, Rodrigo Maroni, do PROS, Montserrat Martins, do Partido Verde, e Luiz Delvair, do PCO, aparecem com menos de 1% dos votos projetados. Apesar de aparecer na pesquisa, Delvair teve a candidatura indeferida pelo TRE. Não sabem em quem votar são 13% dos eleitores. Quase 16% votarão em branco ou anularão o voto. Nos 3 cenários previstos para o segundo turno, Manuela Dávila ganharia de Fortunati, Melo e Marquesan. A pesquisa Métodos, encomendada pelo jornal Correio do Povo, ouviu 800 eleitores entre 15 e 18 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos para mais ou para menos. E atenção, né? Porque a pandemia não acabou, não. O Rio Grande do Sul voltou a ter 3 regiões com bandeira vermelha. O que significa isso? Alto risco de contágio pelo coronavírus. No mapa preliminar do distanciamento controlado, divulgado há pouco, as regiões de Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo ficaram em bandeira vermelha. Antes estavam na laranja. Outras 3 regiões do estado apresentaram piora nos indicadores da pandemia. Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões passaram da bandeira amarela para a laranja. Segundo o governo, o número de novas hospitalizações confirmadas por Covid-19 aumentou 21% em 2 semanas e de óbitos cresceu 11%. Outras 15 regiões Covid seguem em bandeira laranja, entre elas a capital, aqui Porto Alegre. Os municípios têm até às 6 horas da manhã de domingo para apresentarem os recursos, como é de praxe. E aí o mapa definitivo, então, é divulgado na segunda-feira e as regras passam a valer na terça. E ó, uma boa notícia para os amantes do cinema. 2 redes reabriram hoje as portas aqui em Porto Alegre, seguindo, claro, medidas muito rigorosas de segurança. Entre as regras para evitar a contaminação no escurinho do cinema estão o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para a higienização das mãos, sistema de climatização com renovação de ar e higienização constante dos ambientes. A ocupação das salas não pode passar de 30% da capacidade máxima e parte das poltronas será interditada para manter o distanciamento entre os clientes.
Nós estamos incentivando também a venda, a compra dos ingressos pela internet, para que as pessoas tenham o menor contato possível. A venda de pipocas e bebidas está liberada, mas o consumo de alimentos não será como antes. Às vezes a gente chegava para assistir o cinema e a bala já tinha terminado, a pipoca já tinha terminado. Agora sim, agora a gente vai começar a comer a pipoca e a bala exatamente quando começa a sessão de cinema, sentadinho na poltrona, tranquilo. As primeiras sessões contaram com espectadores ansiosos para curtir a telona depois de 7 meses de salas fechadas na capital. Ele ficou sabendo, meu filho mais velho, tem 5 anos, ficou sabendo que o cinema ia abrir e já veio correndo que queria procurar um filme para ver. Coisa boa para nós, porque a gente precisa ter um pouco de espaço nessa parte da cultural, assim, para a gente poder sair um pouco, não ficar só trancado em casa, né? Coisa boa mesmo, mas não dá para baixar a guarda não, viu? E ó, vamos falar de esporte. Foram definidos os adversários da dupla Grenal nas oitavas de final da Libertadores. O Grêmio pega o Guarani do Paraguai e o Inter, o Boca. Assunto para Jeremias Werneck, que hoje está na redação. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Lu. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Olha, um sorteio para mexer com as emoções de todo mundo, né, Lu? Nossa Senhora! Ô, Jeremias, eu sei que tem aí mais ou menos um mês pela frente aí de preparação, né? Isso. As datas foram confirmadas agora, no meio da tarde, depois do sorteio. Inter e Boca vão jogar em 2 quartas-feiras, tá, Lu? Nos dias 25 e 2 de dezembro. 2 quartas-feiras, às 9h30 da noite. Primeiro aqui em Porto Alegre e depois lá em Buenos Aires. E o Grêmio vai fazer o caminho inverso. Começa jogando no Paraguai, em Assunção contra o Guarani, e depois decide aqui, em 2 quintas-feiras. Também às 9h30 da noite. E claro, tem um período para eles se prepararem, tem ainda algumas semanas pela frente. Dá quase um mês, né? Quase um mês aí com o Campeonato Brasileiro. Isso, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil no meio do caminho. Mas, Jeremias, o que nos espera? O que espera aí, né, pela dupla Grenal? Porque, olha, essa chave aí tá forte. Aí que tá. A gente tá vendo as imagens do sorteio, tá? A chave, o chaveamento, tem um lado que é muito mais pesado, né? Só campeão, né? Claro. De 8 times, tem 7 que já ganharam a Libertadores, Lu. E assim, se a gente for olhar o caminho do Inter, o Inter tem que passar pelo Boca. Aí, se passar pelo Boca, pega o Flamengo, que é o atual campeão do Brasil e da América, que vai enfrentar o Racing. Mas o Racing também é campeão e é o ex-time do Cudê. Aí, se passar por isso, vai para uma semifinal que pode ter Grenal. Então, assim, é muito difícil. O Grêmio, do outro lado, passando pelo Guarani, se passar pelo Guarani, pode jogar no Equador, altitude de Quito, contra a LDU, ou pegar o Santos na Vila Belmiro. E aí, depois, numa semifinal, pegar ou o Flamengo, ou o Racing, ou o próprio Inter, ou então o Boca. É a chave mais difícil. É uma chave muito pesada, muito complicada. Mas, claro, se tudo der certo, o que pode ter? Um Grenal. Um Grenal, hein? Na semifinal, Lu, imagina. Imagina isso. Mas, Jeremias, ontem, Grêmio e Inter não convenceram muito não, né? Pois é, a gente tá falando uma semifinal, a gente vai lembrar disso, a gente tá vendo o gol do Diego Souza aos 50 e picos do segundo tempo para arrancar um empatezinho com a América de Cali em casa. A gente tava falando mais cedo no Rio Grande e foi uma fiasqueira. Eu não sei o que é pior, a fiasqueira do Inter, que saiu na frente e cedeu a virada, ou do Grêmio, em casa, que usou titulares. Porque o Inter ainda teve reserva, né? Exato, o Inter usou reservas, não conseguiu vencer. Agora, o Grêmio usou titulares e também não venceu, não sei qual é a fiasqueira maior. Poxa vida, né? A dupla de zagueiros, Kahneman e Jeromel, voltaram ali depois de tanto tempo jogando juntos e mesmo assim... O Jeromel, o Kahneman, fez gol contra e foi expulso. A boa notícia, Lu, é que tem umas semanas para eles se ajeitarem, né? Pois é, né? Tem aí um mês aí até as partidas, né, Jeremias? Isso, as partidas vão ser no finalzinho de novembro. Um mês para Grêmio e Inter botarem as coisas nos trilhos, de repente contratar alguém e cair de cabeça na Libertadores. Nossa, mas tem trabalho pela frente, hein? Trabalhão! Tem um trabalhão. No final de semana já tem rodada, né? O Inter aqui contra o Flamengo, um jogaço, e o Grêmio lá em Curitiba contra o Atlético. Vamos ver se eles entram nos eixos? Boa, Campeonato Brasileiro. A torcida quer jogo, quer jogaço, não aquilo que aconteceu ontem, Jeremias. É verdade, não. Aquilo tem que ficar para trás. Vamos ver se eles incorporam a garra, a raça da Libertadores. Obrigada, Jeremias. Bom fim de semana para você. Igualmente. Bom, e a gente encerra por aqui. Uma ótima noite para vocês, um excelente fim de semana. Segunda-feira, Marcelo Chemali está de volta e eu estarei no SBT Rio Grande às 11h40 da manhã. Até lá!